Olá, seja muito bem-vindo ao Band Entrevista. Hoje é sábado de carnaval e foi isso o tempo em que não tinha carnaval aqui em Brasília. Os blocos e grupos daqui estão cada vez mais populares. Tem até a Liga dos Blocos Tradicionais, criada há 16 anos. O grupo coordena 8 blocos, todos com mais de 20 anos de tradição aqui na capital do país. O mais antigo é o Baratona, que tem 39 anos, seguido do Pacotão, com 38 anos. E no meio desse momento de descontração, infelizmente, as mulheres ficam mais expostas ao assédio e à violência, o que levou ao surgimento da campanha Não é Não, a fim de respeitar a decisão da mulher. O tema ainda precisa de muito debate e esclarecimento. E para falar sobre essa campanha e também sobre o carnaval daqui do DF, nós convidamos a embaixadora do coletivo Não é Não, aqui do DF, Mila Ferreira. Olá, Mila. Olá, Renata. Tudo bem? Seja bem-vinda aqui ao Band Entrevista. Tô vendo que você já está aí com as tatuagens na mão, Sim. Trouxe a tatuagem também, puder mostrar aqui na nossa mão, vou mostrar aqui também, ó. Então, vamos começar. Como é que surgiu, como é que começou esse coletivo e essa campanha Não é Não? Bom, o coletivo Não é Não surgiu em 2017, há 3 anos atrás, no Rio de Janeiro. Foi fundado por um grupo de 5 amigas, que hoje são as nossas parceiras que coordenam o movimento a nível nacional. Uma delas sofreu um assédio em um bloco lá do Rio, e daí elas resolveram fazer um financiamento coletivo e distribuir algumas tatuagens, Sim. Não é Não, para conscientizar as pessoas sobre o assédio no carnaval. Depois disso, a partir de 2018, o coletivo foi se expandindo para outros estados do Brasil. E em 2019 chegou aqui no DF e foi uma data importante, marcante para a gente, porque foi o primeiro carnaval depois da sanção da lei que tipifica a importunação sexual como crime. Que foi sancionada em 2018, que é a Lei 13.718. Sim, a gente vai abordar todos esses temas. Eu estou aqui com adesivo, obviamente que ele vai estar ao contrário, porque é como se fosse aquele adesivozinho de chiclete, não é isso? Sim, na minha mão ele tá. Dá para ver na mão da Mila ali, que ele é certinho, então você coloca aqui. E aí é uma forma, né, das mulheres mostrarem lá na sua mão, dá para ver, bacana. Então é uma forma também de conscientização de homens e de mulheres, Mila? Com certeza, porque o machismo está enraizado na nossa sociedade. Então, tem alguns comportamentos que são tidos como normais e que, na verdade, é uma violação do espaço da mulher, do corpo da mulher. Sim. Então, a gente luta para que essa conscientização seja feita, seja expandida e que haja o fim do assédio em espaços públicos. As pessoas perguntam muito o que é assédio, o que é a importunação sexual. São pequenas atitudes que podem parecer inofensivas, mas que para nós mulheres é uma invasão, é uma violação, que é um beijo forçado no carnaval, puxão pelo braço, puxão pelo cabelo, qualquer tipo de constrangimento. Idade das trevas, né? Pelo amor de Deus, como é que isso... E acontece muito ainda, né? Acontece muito. Homens que, transporte público, por exemplo, se aproveitam daquilo para se aproximar e, às vezes, se esfregar na mulher. E todos esses comportamentos hoje está na lei, a importunação sexual, e pode gerar de 1 a 5 anos de cadeia. Sim, eu me lembro que essa lei, como você bem disse, que ela foi tipificada em setembro de 2018, né? Isso. A lei que tornou a importunação sexual crime. Porque até então, essa importunação sexual era uma contravenção. E eu me lembro muito claramente que, inclusive, eu acho que foi o que fortaleceu para que o Congresso Nacional pudesse, de fato, tornar essa lei um crime, que foi uma situação de, se não me engano, foi no Rio de Janeiro, de um homem que praticava importunação nos ônibus. E aí foi uma coisa bem emblemática, porque o motorista o levou para a delegacia, ele enfim, assinou algum papel, saiu e continuou agindo, se eu não me engano, no mesmo dia ele agiu 3 vezes, da mesma forma. Exatamente. Né? Ou seja, impunidade total. E aí o que leva essa pessoa que não tem o mínimo de consciência nem respeito ao próximo, respeito à mulher, a travar, a bloquear? É exatamente uma legislação como essa, né? É isso. Agora a pena é de 1 a 5 anos de prisão, justamente para
que não aconteça esse tipo de coisa, porque alguns homens acreditam que podem assediar as mulheres e sair impune. Tanto é que, nesse exemplo que você citou, né, o cara voltou a cometer esse crime. Sim. Então, as pessoas têm que entender que isso é sério e que tem sanções maiores, como, por exemplo, a detenção. A detenção, a prisão. E aí a gente tem um caso muito emblemático que aconteceu recentemente, que teve uma repercussão nacional, e que bom que teve essa repercussão nacional, que foi os motoristas de um aplicativo no Rio Grande do Sul, onde uma menina de 14 anos foi pegar esse aplicativo, né, esse transporte, e o homem começou a assediá-la e ela filmou tudo. E ele foi, inclusive, muito incisivo e agressivo. Né? E ela falando, pô, você tem idade para ser meu pai, e ele, mas eu não sou seu pai. E ela gravou tudo, e depois esse cara ele foi para a delegacia, foi prestar os esclarecimentos, e chegou a dizer, estava até comentando com o Nelson aqui, chegou a dizer que não, mas ela estava com um short tipo Anitta. Como assim? Primeiro, o que é short tipo Anitta? E segundo, quer dizer que a roupa... pela roupa, o homem acha que ele pode fazer o que ele quiser com a mulher e com uma criança. 14 anos, eu considero ainda uma menina. Então, é uma situação recente extremamente emblemática, né? E ele falando como se ele tivesse com a razão. Isso é que é mais interessante. Justificando, né? E as pessoas têm que entender que a nossa roupa não é um convite, o nosso corpo não é um convite. As mulheres têm o direito de sair vestidas como elas quiserem no carnaval, e também pelo resto do ano, e não serem assediadas, porque esse tipo de comportamento é justamente o que a gente quer combater com a nossa campanha. Né? Não é porque a gente está vestida de forma mais livre, mais à vontade, que a gente está disponível. Então, eu achei incrível a posição da Anitta também. Foi importante, foi importante. Ela se posicionou nas redes sociais, né, dizendo que era uma menina independente, elogiando a postura dela, porque aí também entra uma coisa interessante, porque qual foi o procedimento dela? Ela foi até a delegacia. Quantas mulheres, quantas meninas passam por esse constrangimento e não vão à delegacia, e não vão denunciar? Aí a importância da denúncia também, né? Exato, é importante registrar, é importante denunciar, para que a gente tenha essa estatística registrada, né? E é importante também, se possível, no meio da festa, da folia do bloco, ter testemunhas, fazer um registro de filmagem ou foto no celular, e procurar a polícia, e procurar a produção do bloco, procurar as autoridades para denunciar isso, porque isso não pode mais ser passado impune. Não é mais tolerável, né, esse tipo de coisa. Exatamente, e não tem justificativa para esse comportamento como esse motorista do aplicativo, porque nossa roupa não é um convite e depois o não é tudo assédio. Verdade. E olha, a gente lembra que esse programa ele é gravado, mas você também pode participar com comentários e sugestões de entrevistas. Anote, portanto, o nosso WhatsApp 999769204. E agora a gente faz um breve intervalo, é bem rápido, não saia daí, eu espero você. Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje falando sobre o carnaval aqui no Distrito Federal, e a nossa entrevistada é a embaixadora do coletivo Não é Não, Mila Ferreira. Mila, a gente está falando de uma mudança de cultura, né? O Brasil ainda é um país muito machista, e os números estão aí para nos dizer, a gente tem aí, a cada hora, 500 mulheres são agredidas fisicamente no nosso Brasil, isso significa muito. Então, a gente está falando de uma mudança de cultura. Então, diante dessa campanha que ganhou uma proporção nacional, né? Não é não, para que todo mundo possa entender, aí alguns homens falam, poxa, mas então agora eu não posso nem mais paquerar as mulheres? Não, peraí, pode, né? Vamos explicar aqui para os homens a diferença entre assédio e paquera. Pode sim, claro que pode. A paquera envolve uma coisa chamada consentimento e educação. É claro que os homens podem paquerar, podem conversar, puxar assunto, perguntar o nome, enfim. E se perceber que está fluindo ali a conversa, né? Continua, claro, claro. E assédio é quando a mulher rejeita e o homem não sabe receber o não e fica forçando algum tipo de contato físico. Outro comportamento que é considerado assédio também é o xingamento. Tem muitos homens que agridem verbalmente as mulheres depois de serem rejeitados. E esse tipo de comportamento também
é incluso como importunação sexual na lei. Sim. É importante a gente fazer esse debate, porque muitos homens ainda não compreenderam, e a gente está nesse processo aqui de explicar, e tudo bem, não tem problema, mas muitas mulheres também passam por essa situação, por essa importunação sexual, e não sabem, né, que estão sendo violentadas de uma certa forma, que estão sendo agredidas de uma certa forma, porque isso é uma agressão. Exatamente. Esse comportamento está tão enraizado na nossa sociedade que muitas mulheres não sabem que aquilo é crime, que aquilo é proibido, porque já está tão normalizado esse comportamento que algumas mulheres nem sabem. Então, nosso trabalho é para fazer essa conscientização, tanto para as mulheres como para os homens. Os homens nos perguntam muito, como que a gente pode contribuir? Já que o adesivo não é distribuído para eles, Sim, né? a gente distribui as tatuagens temporárias somente para mulheres nos blocos. A gente abraça as mulheres cis, mulheres trans e mulheres travestis. Porque a gente sabe que essas mulheres também estão tão ou mais vulneráveis a assédio do que a gente. Então, a gente não distribui tatuagens para os homens, porque a gente entende que o corpo feminino precisa muito mais dizer não do que o corpo masculino. Mas os homens podem também, né, fazer a própria tatuagem, se eles quiserem, aderir à campanha, né? Exatamente, mas atualmente as estatísticas, os números mostram que são as mulheres que precisam se não, eu digo como e se um defender. apoio até às mulheres. Claro, aí os homens nos perguntam muito, como que a gente pode apoiar? Não assediando. Primeiro lugar. Não assediando, conscientizando os amigos a também não terem esse tipo de comportamento no carnaval e respeitando a gente. Sim. Porque o nosso trabalho é usar o nosso corpo como outdoor da nossa luta. É a gente mostrar que o nosso corpo não é um convite, que a gente é livre e que a gente não merece, ninguém merece ser assediada. Sim. Nem no carnaval e nem em qualquer outro espaço público. Então, a gente faz isso pensando nas mulheres que já tiveram seus corpos violados, nas mulheres que já tiveram medo de sair na rua, que já se sentiram culpadas depois de alguma agressão. Então, a gente quer abraçar todas essas mulheres e dizer, sim, vocês são livres, e homens, não é não. Sim, e a gente está falando aqui de uma importunação sexual que, repito, é crime, de uma insistência num beijo que a mulher não quer, que é algo, é um absurdo, né? Ou até beijo forçado, né? Beijo forçado, você impor isso à mulher. E também é importante a gente destacar que existem coisas muito mais graves também, que acontecem também durante o carnaval. A gente está focando no carnaval, mas é claro que essa campanha é para o ano inteiro. Mas acontecem também abusos sexuais. Nesse período de carnaval, não tenho números, mas acho que aumenta também, né? Porque aí tem o uso excessivo do álcool, que não é desculpa também para o homem fazer o que quer que seja, né? Nenhum tipo de agressão. Então, é importante a gente esclarecer que o carnaval é uma festa que, para quem gosta, é bacana estar aí para se divertir, mas cada um tem que ser respeitado naquilo que quer, né? Exatamente, exatamente. A gente tem o direito de curtir, de ser feliz e durante o carnaval e o ano inteiro. E o álcool não é desculpa, né? Não é desculpa para esse tipo de comportamento desrespeitoso com as mulheres. E a gente vai seguir nessa luta, não só depois do carnaval, como o ano inteiro, como o ano que vem. Nosso objetivo final é que a campanha um dia pare de ser necessária. É que o respeito se torne uma coisa normal e a gente não precise mais ir para as ruas clamar por isso, né? Mas, enquanto isso, infelizmente, ainda se faz muito necessário. E aí vocês, inclusive no próprio hoje, que é sábado de carnaval, vocês fizeram um ato, né? Um ato simbólico e, ao mesmo tempo, dando um instrumento ali para a mulher. Sim, a gente tem essa parceria com a Delegacia da Mulher, que é a DEAN, que desde o ano passado elas fizeram também uma ação nas ruas no carnaval, que é a distribuição de apitos para as mulheres, como uma forma de alertar e ter esse escudo contra o assédio, né? E aí, esse ano, a gente fez, juntamente com elas, a distribuição de tatuagens, né? Que a nossa principal ação é a distribuição gratuita de tatuagens temporárias. Vocês fazem uma arrecadação, não é isso? De dinheiro ao longo do ano para poder fazer essas tatuagens? Isso. A nossa ideia é distribuir gratuitamente nas ruas.
E aí, para isso, todo ano, geralmente a partir de novembro do ano anterior, a gente organiza esse financiamento coletivo para arrecadar a verba e a gente mandar fazer as tatuagens e poder distribuir gratuitamente no carnaval. Para isso, a gente tem parcerias com mulheres empreendedoras que ajudam com os produtos que a gente chama de recompensa. Para quem contribuir, tem lá as opções de recompensa, que são serviços, produtos, acessórios de carnaval, sempre também como uma forma de incentivar o empreendedorismo feminino. É um site mulheres que vocês produtoras. têm? É uma página? É o site da Benfeitoria. benfeitoria.com/não é não. Aí lá, quem quiser contribuir, lá tem as informações. Isso. Na verdade, a campanha desse ano já foi finalizada, Sim. porque a gente atingiu a meta, na verdade, a gente ultrapassou a meta. E aí, graças a Deus, a gente conseguiu colocar a campanha nas ruas. E tá Então aí, né? Ótimo, estamos aqui. Beleza. E a gente lembra que esse programa ele é gravado, mas você também deve participar com comentários e sugestões de entrevistas. Anote o nosso WhatsApp, 999769204. E agora a gente faz mais um breve intervalo, é bem rápido. Não saia daí que eu espero você. Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje falando sobre o carnaval aqui no Distrito Federal, especificamente sobre a campanha Não é Não. E a nossa entrevistada é a embaixadora do coletivo Não é Não, Mila Ferreira. Mila, nós falávamos aqui sobre essa questão estrutural, sobre esse machismo que existe na nossa sociedade, onde leva o homem a achar que ele pode obrigar a mulher a beijá-lo e fazer várias outras coisas. E existe uma coisa que às vezes é sutil, não é tão clara e tão nítida, que é a tentativa de reduzir o papel da mulher, a tentativa de reduzir as competências da mulher, de reduzir as habilidades da mulher, e muito colocando numa conotação sexual, como se falasse assim, a mulher fez tal matéria, em troca de sexo, ou a mulher conseguiu tal vaga no mercado de trabalho porque também teve ali uma questão sexual com os chefes. Quer dizer, isso muitas vezes é sutil, mas é muito claro na nossa sociedade, né? É verdade, Renata. Por conta desse machismo estruturado, muitas vezes nossas capacidades, nossas habilidades e competências são colocadas à prova, são diminuídas, são questionadas, tanto é que a gente há muitos anos que tem essa busca por salários iguais, porque as mulheres muitas vezes, por engravidarem, por serem consideradas o sexo frágil, por ter a questão da TPM, muitas vezes as nossas habilidades são questionadas por conta disso, mesmo. Muitas vezes, mesmo quando a mulher tem o mesmo cargo do homem no mercado de trabalho, muitas vezes o salário é menor. Justamente por isso que você falou, nossas capacidades estão sendo sempre questionadas e diminuídas. Sim. E ao longo do ano, vocês também trabalham um processo de conscientização de homens e de mulheres com relação a essa questão? Sim, a nossa ação mais forte é durante o carnaval, que é quando a gente está mais em evidência e que é quando é mais necessário esse trabalho de conscientização. Mas no decorrer do ano a gente não para, a gente atua com palestras, a gente promove debates, a gente atua com palestras em empresas sobre assédio no trabalho, porque a gente sabe que a questão do assédio em espaços públicos acontece o ano inteiro em todo lugar, infelizmente. Então, a gente tem também projetos de palestras nas escolas. Aqui no DF, a gente ainda está implantando. Em outros estados já existe isso e está tendo um retorno super positivo. Com relação ao carnaval, a gente vai distribuir esse ano, no DF, 9.000 tatuagens temporárias. A gente conseguiu, por meio do nosso financiamento coletivo, mandar fazer 4.000 tatuagens. E graças ao nosso parceiro, que é o Jornal de Brasília, a gente vai colocar mais 5.000 tatuagens na rua e vão ter 9.000 tatuagens rodando no carnaval. E essa é uma forma da gente usar o nosso corpo como outdoor na nossa luta e criar uma rede de conexão e identificação também entre as mulheres. Porque é importante as mulheres entenderem que elas não estão sozinhas. Então, de repente, uma mulher sofre um caso de assédio, outra mulher que, de repente, está com a mesma tatuagem, pode ajudar, pode acolher e podem se fortalecer entre si. Sim, e falando numa proporção maior, muitas mulheres são vítimas de violência doméstica, apanham dos próprios maridos e muitas vezes por já terem visto isso
na família, esse histórico familiar do pai ou do padrasto batendo na mãe, elas acham que isso pode ser normal, ou os homens também acham, diante dessa cultura machista, que é normal também você bater na mulher. Então, definitivamente, não é normal bater em quem quer que seja, nem criança, nem mulher, nem idoso. Então, ninguém tem o direito de bater em ninguém. E a gente está falando de algo que é uma campanha que pode parecer simples, do não é não, mas é uma rede, né? É uma teia que você tem várias complexidades envolvendo essa visão machista de que o homem pode sim fazer o que ele quer diante da mulher. Exatamente. A nossa campanha é não só um não para o assédio, mas é um sim para a conexão entre as mulheres, identificação entre as mulheres e que a gente pode se proteger e se ajudar. E aí, como você falou também que esse comportamento está enraizado e muitas pessoas realmente ainda acham que é normal, que o assédio é normal, que a violência doméstica é normal e não é. Então, a gente precisa se conscientizar disso. Nossa tatuagem não é uma frase solta. É muito mais do que isso. É um não para a violência, é um não para o feminicídio, é um não para todas as formas que a sociedade tem de oprimir nós mulheres. Uhum. E como é que é a recepção de vocês no Carnaval? É o segundo ano aqui no Distrito Federal, né, que vocês participam. Isso. Como é que foi, como é que está sendo esse ano essa receptividade das pessoas durante o Carnaval? Tá. Ano passado foi o primeiro ano da campanha aqui, então foi mais tímido nossa atuação. Mas ainda assim a gente distribuiu 4.000 tatuagens nos blocos de pré-carnaval, carnaval e pós-carnaval. Uhum. Esse ano a gente está com a campanha bem maior, a gente conseguiu trabalhar com bem mais antecedência e realizar parcerias, enfim, divulgar mais. E com relação à recepção das mulheres, é sempre muito positiva. A gente vê que ainda é preciso um trabalho, porque algumas mulheres ainda não entendem o propósito e às vezes recusam a tatuagem porque não querem deixar de paquerar. Né? Exatamente. Ignorância, de ignorar mesmo essa questão. Exatamente. Né? Alguns homens também, infelizmente, não entendem que a campanha é para mulheres e às vezes ficam chateados quando não recebem a tatuagem. Uhum. Mas a gente quer dizer que o apoio de todo mundo à campanha é bem-vindo. Com certeza. E para quem gosta de carnaval, a gente vai dar um serviço aqui. Hoje, sábado, o Galinho de Brasília saiu a partir das 2 da tarde, vai estar até as 10 da noite. Então, amanhã, domingo, tem aí a Baratinha, Raparigueiros, Meninos de Ceilândia também. Na segunda-feira tem o Baratona, que também é bastante tradicional e conhecido. E na terça-feira tem o Pacotão, o famoso Pacotão, bastante irreverente. E também a Baratinha, que é para as crianças, que é lá no Parque da Cidade. Então, aí... muita coisa, muitas atrações para as pessoas se divertirem, se divirtam, mas não desrespeitem quem quer que seja, porque todos têm os seus direitos e os seus deveres. Não é isso, Mila? É isso, Renata. E a gente convida as mulheres que tiverem interesse em se juntar a nós e engrossar esse coro contra o assédio. Podem entrar em contato com a gente por meio do nosso e-mail, que é nãonãodf@gmail.com. que a gente está de braços abertos para receber todas as mulheres que quiserem se juntar a nós. Vocês estão nas redes sociais também? Como também. Não é não DF? Não é não underline. É um perfil único para todo o Brasil, mas todas as informações relacionadas ao DF estão lá. Legal. Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada, Renata. Tudo de bom aí. Bom carnaval. Tá sempre aberto aqui, viu? Esse tema é muito importante para a gente debater sempre, né? Obrigada, querida. Obrigada. E o Band Entrevistas de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e companhia. A gente volta a se encontrar no próximo sábado. Eu espero você. Aproveite seu carnaval, pule bastante, brinque, mas com moderação e com respeito ao próximo. A gente se vê. Até semana que vem. Tchau, tchau.